vamos falar um pouco dos spoilers agora, antes da gente terminar, só pra gente dizer o que a gente achou no contexto geral da história dos personagens também, mas a gente tem que falar um negócio que acontece bem determinante no início aqui, tá? Então, a gente vai falar spoiler agora, se você não quer ver mais nada, você Não ainda vai muito, jogar né? e tal. Alguns Não muito, minutos. não, simples. É o final do primeiro capítulo que a gente tem que falar. O resto a gente vai... Será que era bom sinalizar com alguma coisa na tela? Tipo, spoilers? Não, isso aí... Ou então, meu irmão, olha aqui. Sai fora, velho. Pois é é. spoiler, irmão. É Depois spoiler. vai ficar, tomei spoiler. Vaza. Se não quer spoiler, entendeu? Exato. Agora, quer spoiler? Fica com nós aí. Exato. Então é o seguinte, galera. O Death Stranding 2, a pergunta que muita gente faz é, ele não já conectou os Estados Unidos inteiro, o que ele tá fazendo de novo aí? Parada aqui, você vai pra outros lugares. Isso já foi falado, né, pelos trailers e tal. Você vai pro México, mas o México na verdade, onde o Sam está, e depois você vai pra Austrália. É Por tipo quê? um tutorial, né? É. O México. Por quê? Né? Porque foi descoberto que conectar tudo, né, que nem o Sam fez no primeiro jogo, criou um portal. E esse portal tava levando para a Austrália. E aí eles querem fazer a conexão com a Austrália, porque o objetivo inicial é que fala que conectar o mundo a gente impede do Death Stranding definitivo que vai matar a humanidade. Então, o objetivo é a gente aí sair conectando todo mundo, e quem melhor pra fazer isso do que o Sam? A Fragile convence o Sam ali no início dele ajudar, e o Sam, que apesar de ser um cara muito sério, muito quieto, ele é uma pessoa extremamente altruísta. Ele entregou a vida dele pra ajudar as pessoas desde sempre. E ele faz isso. E ele tava em paz lá com a filha dele. E vale né? acrescentar uma coisa também, Dave, que é o seguinte: depois dos acontecimentos do primeiro, cada um, como a Thaís bem falou, segue a sua vida, certo? E o Sam parte pro México pra criar a Bebelu como um entregador freestyle. Ele é autônomo, entendeu? Autônomo, Ele É um não freelancer, tem mais né, ligação autônomo. com nada, ele tá lá vivendo a vida dele tranquilamente. E o 2 começa aproximadamente um ano depois, tá? 1 ano, 10 meses, 11 meses, uma coisa 11 assim. meses, 11 meses. Então se passa um tempo, depois Isso. tem esse gap, esse salto aí pra Fragile encontrar ele lá novamente. E aí ele tem vários momentos de conexão dele com a Lu, né? Tipo, eles juntos em casa, dando comida, coisa que a gente passou aqui não faz muito tempo, né? O último trailer do Kojima que ele soltou, acho que no Instagram dele, tem exatamente essa cena inicial. Dele com a criança Primeiro lá que e é tal. ele tocando a Lu, né? Que é um crime, dentro do jogo é que você não pode tirar o bebê da cápsula. Isso, e ele tira, então assim, ele tirou o bebê, não só tirou o bebê da cápsula, como ele tá tendo contato com ela a primeira vez, físico. E talvez seja, não fica muito explícito isso, mas o Sam agora é um criminoso, entre aspas, entende? Mas depois você... Por isso. Ele é um procurado, por né? isso. Você entende como que surgiu o bagulho do bebê pós, né? Você explica bem com essa situação e é tudo bem horrível, né? Tudo pra te massacrar. Mas, jogo é feito mas pra te assim, massacrar. o mundo ia acabar, né? Eles estavam nessa. O mundo acaba, a gente faz essa merda, essa coisa horrível aqui pra tentar, né? São escolhas impossíveis em muitos momentos desse jogo. Mas a Fragile vai lá, fala que tá com uma nova empresa pra fazer isso aí, que ele podia ajudar. Drawbridge. Drawbridge, que é o nome da empresa. E aí ele vai ajudar. E aí ele vai fazer essa trajetória pelo México pra fazer as entregas pra encontrar o Deadman, né? E o Deadman, aí primeiro spoiler pra vocês, tá? Já vou falar aqui. O Deadman de fato morre nesse jogo, certo? Bateu as botinas. Mas por Não vontade quero própria. mais. Ele foi. Ele descobriu que ele tinha uma praia, porque como ele era criado artificialmente, E ele os achava que órgãos não tinha. Ele artificiais. descobriu que tinha uma praia e ele vai pra praia. Sabe? É. É meio que assim, uma coisa meio poética, assim, como ele vai embora. Ah. E o Deadman é muito legal, né? Jogou É muito um Deadman. personagem. E eu fiquei... Quando aconteceu lá, olhei pra trás e falei, cara, o Deadman morreu. Quem que é legal? O Deadman ou o Del Toro? Não, os dois, né? Não, eu fui trocar ideia com o Otávio, porque eu falei, Otávio, você que já tá mais avançado aí, mas aí, ele morreu? Então, mas é complicado pra mim responder essas coisas, né? Porque aí eu respondo... Por isso que eu acho que a primeira coisa que eu falava é, você realmente quer saber? Pois é. Mas pois é que é. a morte no Death Stranding é um negócio muito complexo, né? Sim. Vamos lá, a morte não... Assim, a morte, ela existe, ela está lá, mas não é aquela questão de eu nunca mais vou ter conexão com essa pessoa novamente. Pois é. Não é bem assim, isso não é spoiler, tá, gente? Isso é o Death Stranding, isso são a praia, Porque isso é a as praia. conexões que você faz durante a vida são eternas. Exato. E aí tem uma coisa muito importante, Davi, que aí eu quero voltar ali no que você falou, que é sobre justamente que você falou que o jogo ele é meio monocromático, ele tem cores primeiro. diferentes, e isso tem muito a ver também com a lore. Aham. Se você prestar atenção no que eles contaram, e até nas próprias logos, nas logotipos, mudou muita coisa, né? Inclusive a Thaís tinha falado um negócio, quando ela veio aqui, que tá ao contrário agora, ali o letreiro e tal, isso tem tudo a ver com o que tá acontecendo no jogo. Inclusive, uma coisa muito legal pra gente falar, pra você seguir, é que eles se perguntam isso, né? Tá, a gente buscou a conexão quiral, a gente reuniu tudo, mas será que a gente deveria mesmo ter feito isso? Exatamente. Então isso é muito importante pro que a gente vai discutir. E aí, né, ele vai fazer essa trajetória e quem fica com a Lu é a Fragile. E aí, né, a gente que é foda, né? Porque a gente que também é pai, mãe, aquelas
cenas que o Sam tá lá trabalhando e a Fragile fica mandando foto, Nossa. é uma coisa que acontece muito Não, com a gente. Isso é com É, o né? pai. E se pega É, o pai, você tá aqui, eu tô totalmente, vendo sabe? aqui Tá minha tudo mulher bem, mandando meu né? moleque, você fica... É isso, pega muito. E aí, no final da missão lá com o Deadman, ele recebe, o Sam recebe um chamado lá e fala que aconteceu alguma coisa. Ele vai correndo pra lá, ele encontra toda a sua base revirada, ele vai procurar a Fragile, ele encontra a Fragile e a Fragile revela que ela foi atacada por uma galera aí que ela não sabe quem é e que a Lu morreu. Ela não resistiu, né, ao combate lá que eles tiveram. Ainda bem que eu Isso é tava no sem- primeiro episódio, tá, galera? Esse é o final do primeiro É. capítulo. Ainda bem que eu tava Primeiro sem capítulo. facecam nesse momento, cara. sério. Então, não, na verdade, a Fragile, ela fala exatamente uma cena que tá no trailer, gente. Que ela sai rolando com a Lu, assim. É. É. E aí ela vira pro Sam e fala, eu não pude salvar Lu. Uhum. E aí o Sam, ele tem uma contemplação, que ele pega o BB-Pod que era da Lu, e ele começa a enxergar, como se fosse a EP dela ali dentro. E ele, você pode me ouvir, Lu? Você tá me ouvindo? E ele, você não me escuta porque você morreu. É. E aí, acho que inclusive o primeiro troféu que libera é isso. Você consegue me escutar? Não, você É não pode uma- me escutar. É uma coisa assim mesmo. É. Então... É difícil, horrível. é. É horrível. É Tanto é horrível. que quando eu estava na É preview... difícil. É... E Acho mostra que- lá o bebê. Mostra. Então, é horrível. Mas quando eu estava na preview, eu acho que no primeiro momento que eu pude falar com o Dave alguma coisa, eu não falei sobre nada do que estava acontecendo, mas eu falei, ele, e aí, como é que tá o jogo? Eu falei, horrível! Eu não quero mais jogar. E ele, por quê? Tá ruim? Tá performando mal? Eu falei, não, é causa do horrível! Zug. Qual que é o problema desse homem, meu Deus do céu? Porque no primeiro Alguns. jogo, a primeira missão que você faz é incinerar a tua mãe. Pois é. E agora, É. né? Mas tá bom. Só que aí o que acontece? Pesada né? essa cena. E aí, o que acontece? O jogo se torna uma jornada de luto. tá? Isso. O grande tema desse jogo é esse. E é muito diferente do primeiro. Tipo, muita gente vai jogar esse jogo e não vai perceber isso que eu tô falando, tá? Mas o jogo é uma jornada de luto, né? E, na verdade, a Fragile percebe que o Sam quebrou. Porque acontece? Eles fazem um time gap do momento que a Lu morre pra quando a Fragile encontra o Sam de novo e ele tá na merda. E o que ele tá fazendo? O Sam é repatriado. Ou seja, ele não morre. Se ele morrer, ele volta. E volta infinito. Ele não morre. Inclusive, Tá. isso é um bagulho central da história, né? É uma coisa Uhum. central. Então, o que o Sam ficou fazendo? Ele ficou se matando. É. Uma vez atrás de outra vez. A Fragile chega e só vê a arma com as balas todas. Ele ficou se matando. Porque ele pirou. E aí a Fragile, ela chega lá e fala, cara, na verdade a gente pode unir as duas coisas, né? Eu posso ajudar o Sam e ele ajuda a gente. Foi claro. meio que ela fez. Ela traz o Sam pra ficar junto com a galera. E isso é outra coisa, porque esse jogo não é um jogo solitário como é o primeiro. É. Todo momento você tá com o seu time. Tá com uma equipe. E você tá com eles. Não é, você não tá mais sozinho. E eu acho que é isso que é uma das mensagens. O jogo tem muitas mensagens, certo? E essa é uma delas que você não vai conseguir sair disso sozinho. Uma andorinha a Fragile- só não faz verão. Pois é, Essa é e a a Fragile mensagem. vê isso e ela se sente. Porque óbvio que ela se sente responsável, pô. Ela foi atacada e tal, mas ela que tava cuidando da bebê. Claro, claro. Né? E aí acontece aquilo ali e ela vai tentar ajudar o Sam, vai tentar colocar pra ele entender o luto dele, porque ele fica achando que a Lu não morreu de vez. Tem uma outra né? coisa que aí eu não quero. Aí sim seria um spoiler, lascado. Mas tem um outro ponto de motivação dela também, né? Tem, Que é tem. muito importante. Mas só e descobre ela no fim, precisa né? fazer Sim. isso. Você só né? descobre no fim isso e tal, o que é muito importante. E Mas isso tem a ver com a gameplay também, né? tem a ver com a gameplay Por quê? também. Por que tem a ver com a gameplay? Porque a proposta do jogo é também te dizer, ó, você passou o pão que o diabo amassou sozinho no primeiro jogo, só você e um bebê dentro da cápsula, agora você não tá mais sozinho. Uhum. É. E por que tem a ver com a gameplay? É por isso que é tão facilitado. Porque você tem o apoio da Drawbridge Uhum. agora. Então, tudo isso faz com que o Sam tenha mais acesso mais rápido ao jogo, que ele tenha acesso às armas, aos esqueletos. Ele tem uma infraestrutura por trás, Exato, né? porque agora ele não está sozinho. Então ele tem a Fragile, ele tem os personagens que vão se unindo a ele. O Tarman, né, que o Tarman é fantástico e tal. O próprio Dolman ali, né, eu acho que eles tentaram dar uma compensada ali com sempre ele não ficar sozinho, porque também tem uma parada lúdica ali que faz você acreditar que tá, mas não tá, Aham. não é? Sim, Um negocinho sim, sim. pra não falar tanto. Então, a pegada é isso que você falou mesmo, David. Tem o negócio de passar a mensagem de, meu irmão, você não tá sozinho, entendeu? É. Sozinho não dá. E é impressionante como o Kojima, ele trabalha muito bem com as figuras de linguagem. Então esse jogo tem muita metáfora. Muito. Analogias à vida real, né? Uma andorinha só não faz verão, ou seja, sozinhos nós caminhamos muito
com muito menos velocidade, né? A gente vai devagar. Yeah. E juntos conseguimos alcançar novos voos, conseguimos alcançar Não, outras coisas, né? e- E assim, a conexão do 1 é ambígua, porque ela é para mais de uma coisa. Você É, conecta a perfeito, América do Norte, Perfeito. mas você também conecta o Sam Com a Lu. com a Lu. Perfeito. Você conecta a história de um pai relacionando ele a uma filha. E aí no 2 existe uma ruptura dessa conexão. E também tem a relação com o deveríamos ter conectado. Existe uma ruptura da conexão do Sam com a filha. E aí existe o lidar com o luto. E você lidar com o luto sozinho, com certeza é muito mais difícil, né? E é engraçado porque o Claro Obscur trata de um tema parecido, Também, né? Claro O Obscur lidar também com o tem uma luto, coisa dessa. Ele tem muito disso. E assim, o que eu gostei também, porque eu acho que o primeiro, eu falei até isso na época, o Sam, no primeiro jogo, pra mim, ele é o personagem menos interessante, É. sabe? Ele é o personagem menos interessante, ele parece, na verdade, que ele é um observador do que tá acontecendo. É. Nesse Ele não. é meio passivo, né? Nesse Mas tudo é porque sobre ele mesmo. Ele não foi aprofundado. Né? Não foi, Não mas foi nesse aprofundado. O mundo muito. foi, ele não. Nesse foi. É. E ele, né, tem tudo que vai acontecendo. E as relações que foram construídas no primeiro jogo também, né? Até a própria relação dele com o Higgs, por exemplo. Né? Porque o Higgs é maluco. Assim, eu já gostei do primeiro, nesse segundo é outra O parada, Higgs pô. é um espelho, né, do Sam. Ele é o oposto. Ele é um É o alter ego, né? o alter ego. É. Ele faz um antagonista perfeito, assim, igual no Arquivo X, a gente tinha o Fox Mulder e o Krychek. E outra coisa, uma coisa que vai pegar muito quem não jogou primeiro é a Amelie. A Amelie é o ponto central da história do Death Stranding. E no 2 ela não tá muito presente. Não. Mas o que ela representa está. A coisa do Higgs ser o filho rejeitado e o Sam ser o que ela gosta, deixa ele louco. É um dos motivos que ele é maluco daquele jeito, é isso. Mamãe Né? não me A quis, né? paixão que ele tem pela Amelie e tal. E isso no 2 é muito pouquinho. É uma coisa que vem do primeiro. Que se você não tem essa percepção da conexão deles Sim. ali, fica E meio solto o nisso, Ricardo né? falou uma coisa que eu acho que é fundamental. O Kojima, ele brinca muito com essas paradas que são reais no nosso dia a dia, e não só no contexto moderno, como num contexto histórico. O Death Stranding, ele brinca muito com essa história de extinção, Sim. não é? Então, a extinção humana. Eu acho que uma das mensagens que tem dentro do jogo, eu acho isso fantástico, e é uma das coisas que... Por isso que eu falo, né? Preciso ter filho pra gostar, não. O Death Stranding, ele trata de temas de extinção, e esse mundo que o Kojima construiu, como ele funciona muito bem, é incrível. Então ele pega a parada da extinção e te passa a mensagem de a humanidade sempre prevalece. Exato. Então eu acho que esse segundo jogo, ele tem uma parada e uma pegada inteira de a gente vai passar por dificuldade, mas a gente vai tentar manter a humanidade até onde for possível. Uhum. Porque o Death Claro. Stranding, ao que os dois jogos apresentam, é inevitável. Aham. Não tem final do Death Stranding. Você não vai conseguir parar. Então eu vou fazer o quê? Prorrogar. Uhum. Prorrogar. Eu vou sempre estar... né? Então assim, não tem final feliz. Porque você vai, o jogo terminou fofinho, né? O primeiro. Não, porque não acabou. Tá ali, pode acontecer a qualquer momento. É. Então acho que essa é a mensagem meio de, a gente tem o contexto histórico, a gente tem a humanidade passando por várias eras de extinção, são criaturas, são seres humanos, enfim. Então aqui eu vou tratar um pouco disso também, né? Fora as outras coisas. Não só isso, mas assim, naquela entrevista, acho que ele falou um pouquinho disso também naquele evento de Death Stranding que a gente acompanhou aqui durante a Summer. Mas lá na entrevista, ele fala justamente como ele teve que reescrever parte do jogo que a gente comentou por conta da pandemia. Uhum. E essa questão das conexões e tudo. Que eu falei assim, as conexões, elas são eternas. Mas, cara, uma das coisas que o Kojima falou quando a gente tava lá, que foi aquele agradecimento por a gente ter ido até o Japão, atravessado o mundo. Ele falou, tem gente que atravessou o mundo pra chegar aqui, muito obrigada. E ele falou justamente isso daí, que, cara, eu poderia ter enviado as chaves pra vocês testarem as coisas, mas eu fiz questão que vocês viessem aqui, porque é a jornada e são as conexões que vocês vão fazer aqui que vão ditar essa experiência. Essas conexões vão ser eternas. Então, todos os momentos que vocês fizeram aqui, garanto que vai ficar marcado na memória de vocês pelas conexões. E aí, ele, quando ele estava falando da questão da pandemia, que é a bendita da mensagem Should we have connected? Será que nós deveríamos ter nos conectado? Ele fala também um pouco da observação que ele teve da pandemia. Porque, de repente, ficou tudo online. Uhum. E aí, não sei se um pouco da alienação das pessoas que só ficam ali conectadas. Será que a gente deveria ter se conectado a esse ponto? Uhum. Então, ele brinca com esses paralelos, de fato, Muito também legal. dentro da narrativa do jogo, Exatamente. na construção do mundo. E aí nesse jogo, a gente é adicionado, e é isso que é legal, né? Porque, por exemplo, no primeiro, você ia lá onde tava o Hartman. Aí você via a história dele e você ia embora. Aí depois você via da Mama, você via a história dela e da Loki e ia embora. E o Deadman, mesma coisa. Nesse não, eles estão juntos o tempo todo. Você recruta e bota eles dentro da sua nave
Inclusive o Hartman de novo volta, né? A gente viu ali Sim. no coisa. Não só ele, né? A Fragile também tá junto. A gente tem um novo personagem que é o Charlie, né? Que vai ser introduzido. E a gente tem, né? A tripulação vai... Tem o Tarman, presidente, né? O presidente é um cara que aparece também. Aí tem o Tarman, a Rainey, e a Dolma. Tomorrow e o Dolman. Que são, cara... Eu acho que as histórias são legais, mas as histórias não são boas se não tiverem personagens bons o suficiente. E o Tem que ter o Kojima, grupinho da bagunça. cara, o Kojima fazendo personagem é sacanagem. É sacanagem. Todos os personagens são muito muito incríveis, muito profundos. Elemento aí nesses personagens todos que pra mim eu não sei, só tá ali, que é aquele gato. Não. O O gato gato é a do representação Tarman. do filho É a Tarman, né? representação do filho. Não, mas É. ele questiona. Ele fala, a princípio Sim. eu achei que fosse isso. Mas eu não sei, ele não é explorado igual os outros personagens. Não é Esse gato. explorado, exploração. não, É, mas- eu mas acho faz que sentido poderia ele ter tá ali. mais exploração. É, tipo, aquele gato só É. tá ali. Mas eu entendi que era tipo É o jeito dele lidar com o luto do É filho o pod, dele. é o pod do Sam. Inclusive, exatamente. Inclusive tem uma cena lá pro finalzinho, que é na hora que eles estão... Então, nessa E aí hora, mostra eu ia aquela falar... roda da galera... E aí... Então, nessa cena, eu olhei bem pra cara do filho. Uhum. Ele não parece o coelho? Para de Parece, toquinha, parece um pouco parece coelho. sim. O filho do Tarman parece o coelho, Parece gente. coelho mesmo, Pois verdade. é. Igualzinho. Parece. E aí, O gato tem explicação, tá, gente? Não é Ele só tem um gato explicação. ceboso ali, É. jogado, Não, mas é que ele, Tem assim, explicação, ele é gato. uma criatura muito diferente de tudo que a gente tá acostumado ali. Porque a gente vai pra Austrália, a gente vê ali a fauna do lugar e tudo. Os animais, né? E aí tem esse gato, que aí tem essa questão. Uhum. Mas não sei, ele simplesmente, tá o gato aqui, ó. Ele não tem... Eles não aprofundaram muito, né, o gatinho. Porque fica uma espécie de mascote Mas ali, é né? porque aí também, Micalha, acho que é muito tempo de tela, né? Pra Pode todo ser. mundo. o Porque nego- você imagina, eles pegam a... Desculpa, Não, Dava. não. Eles pegam a Rainey. Aí eles separam aquele espaço de tempo pra contar a história dela. Então eles têm que dar mais ou menos esse espaço pra todo Claro, mundo. claro. Não é? A própria Tomorrow, Sim. não Sim. é? Tem um espaço também que é curto, não é, É. tão grande assim o desenvolvimento. Só lá É. pro final que... É. Então assim, O que é legal também é que o que acontece? Eles fazem meio que os X-Men nesse jogo, né? Porque cada um que tá lá tem um superpoder, tem Dooms, né? Então, o Sam não morre. Aí o Repatriado. Tarman, ele descobriu o poder dele de uma maneira horrorosa, mas ele consegue... A mão dele... Não é um poder, né? Vai. Então... Ele de alguma forma... Vai, fala aí, Não, Zé. ele habilidade. perde a mão Mas não é poder. num ataque de EP, né? E ele perde a mão dele, só que a mão dele foi desconectada dele, mas ainda dele. Então a mão dele tá na rede de Alcatrão, que ele tá debaixo da terra lá e tal, e ele consegue transportar, ele consegue se guiar com a nave por causa disso. É, porque né? a praia, galera, o que significa praia? Primeiro, a praia é o que o ser humano consegue enxergar, ele projeta a praia, tá? Não necessariamente o mundo dos mortos ali é uma praia. Acho que cada um tem a sua Cada um tem... representação. Sim. Cada um tem E sua a praia, ela significa o mundo entre o vivo e o morto. A mão do Tarman foi pro mundo dos mortos. Uhum. Então meio que ele tá conectado ali. Mas e ele tá consegue- vivo aqui, né? Mas ele tá vivo aqui, né? Sim. Aí eu ia dar outro spoiler ali, que tem a É, conexão entre outros dois E- personagens. Então eu vou tentar me... É difícil, cara, não dá E aí spoiler. a Rainey foi um achado, né? Tipo, eu não estamos dando spoiler da história desde que é muito... É sempre impactante a história de cada um desses personagens, né? Mas a Rainey, o poder dela é que ela consegue summonar a chuva a qualquer momento, né? Na verdade, ela não consegue summonar, não. Se ela tiver em campo aberto, vai chover. Então ela não controla isso. Chove. Então ela teve um sofrimento, na verdade, muito grande, porque a chuva temporal, ela é maldita. Ela mata os outros, ela destrói as coisas. Só que em 1,5 metro em volta dela, quem tá ali fica curado de quase tudo. É o Ela tem efeito um efeito inverso. reverso. Tem efeito reverso. E ela cura a Fragile, né? É Era uma, das coisas que chuva ela, que cura, né? ela cura a Fragile. Ela é imune à chuva temporal, né? Mas quando eles precisam da chuva, eles podem usar ela. Então, e eles fazem tempestade, isso, né? É a tempestade. né? O Dolman, ele é um médium, né? Ele consegue, em teoria, falar com os mortos, né? Ele tem essa conexão e ele mental, sente o tudo poder que o dele. Sam tá sentindo. E ele tem essa coisa aí. Aí não vou dizer pra você como é que ele foi parar no boneco, porque isso é legal vocês verem sozinho também. Que a história dele é muito triste. Muito, nossa. Todo mundo Todo mundo é marcado por tragédias, Todo né? mundo Mas marcado isso por desde o tragédia. primeiro. É que o mundo é apocalipse, né? Então, Eu muitas achei legal que tragédias. o Kojima ele explora mais objetos inanimados nesse jogo. Ele se abre mais à ideia do Ka e do Ra, que é basicamente, O né, corpo e galera? a alma, Todos nós temos um Ka e um Ra. Seria a nossa versão carne e osso e a nossa alma, né? A nossa carcaça aqui e o que tá dentro da gente. Então ele usou mais a ideia do que está da alma, né? Do que está, que não é visível, certo? Pra colocar, pra implantar a alma em seres inanimados, como um boneco, Uhum. né? Ele usou mais essa ideia no 2. Ele teve mais liberdade criativa ainda, ou liberdade poética. teve. Porque a gente tem o Dolman, a gente tem o Charlie, né? É. O Charlie, ele é
não é spoiler boneco, nenhum, né, um porque já manequim. apareceu. Ele é um bonecão ali que fala. Que É tem o que algo, derrubou o bolo né? de aniversário. Derrubou O que derrubou o bolo de aniversário. Mas é um boneco, só que tem uma alma ali dentro. O Dolmen tem uma alma de alguém que foi um ser humano. E tem outras coisinhas fazendo missões com os preppers que vocês percebem que o Kojima pega esses objetos inanimados e coloca essas almas de pessoas, né? E o... É doideira. A Tomorrow, ela é a mais sinistra, né? Porque o poder dela base, que ela fica tentando aprender a controlar durante o jogo, é envelhecer as coisas numa velocidade absurda, muito mais do que a chuva temporal. Tipo, ela encosta no bagulho e ela consegue envelhecer e deteriorar qualquer coisa. E ela tem que aprender isso, senão ela vai matar os outros, ela não pode encostar em ninguém. Que né? tem a ver também com a lore, com Tem. o tempo que ela passa em algum lugar, que o isso. tempo lá é diferente. E ela consegue Exato. também se transportar por dentro, tipo, fazer um... ela parece ter um poder parecido com o Noturno, porque o Noturno, dos X-Men, do X-Men. teve alguma história aí, que eu não lembro qual que alguém fez uma máquina que desacelerou o poder do Noturno. E ele, o Noturno, ele apagava aqui e aparecia ali. Pra ele era só isso, mas na verdade não era. Ele apagava aqui, ele passava por dentro de um portal temporal e aí saía aqui. Só que ele nunca pra sabia gente disso. não... E pra ele também não, ele não fazia ideia disso. A Tomorrow é um pouco parecido com isso, pelo que deu a entender. Ela viaja entre mundos, viaja né? entre mundo e volta na velocidade que ela quiser e tal. Apareceu no Perfeito. trailer, né? A gente viu naquele, que não, pra mim não deveria ter mostrado, Tá, inclusive. deixa eu fazer então essa Por crítica. favor. É. Olha, gente. Tem algumas outras cenas incríveis no jogo de luta, tá? Principalmente ali na reta final do jogo, sem spoiler, tá? Só tô falando que é incrível, isso não é spoiler. Claro. A reta final do jogo é muito grandioso, é tudo muito foda. E você vai é numa só, empolgante, né? que você vai animado, É. você vai, meu Deus, vambora, é muito legal. Tem. Eu vou fazer só um Mas- comentário, vai. não é spoiler. Mas a minha sensação jogando o último capítulo do jogo meio que se equiparou quando eu bati o olho no Alan Wake 2 e vi a cena do quarto capítulo. Então, sim, porque é o verdade. que acontece? É. A cena específica que eu tô falando é justamente essa da Tomorrow, galera. Esse combate incrível, que ela entra no chão, sai, derrota os inimigos numa facilidade, tratando eles... Essa cena é fantástica. E assim, eu acho que ela só perde pra uma outra cena do jogo, que eu não posso falar pra vocês, que é spoiler. Mas essa definitivamente é top 2 ou 3 do jogo, pra mim. Assim, de cenas, assim, de porrada, de Marcantes. batalha, marcante. Só que como eu já tinha visto, quando eu vi jogando, não foi tão impactante. Aham, E eu com pensei automaticamente, cara, se eu tivesse visto essa cena agora, eu ia estar pulando aqui. Aham. Porque Pois é. é muito foda. Só que o Kojima mostrou ela inteira. Uhum. Até a cena da batalha com o... Isso que eu ia ele falar. cortou. Sim. Ele cortou. Porque ele não tá inteira, né, no trailer. Tem E a cena do aqui, samurai também, que também mostrou, mas cortou. cortou. É. E essa da Tomorrow, ele deixou Inteirinha. É inteirinha. verdade, Eu é falei, verdade. putz. Você já sabia. Ainda né? assim achei foda, mas É. putz, se eu tivesse visto isso É. naquele momento, nossa, seria muito mais legal. Muito mais legal. Vamos escutar mais um?